Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente inacreditável. E acredite, não sou eu quem está dizendo. É a própria grande imprensa que, sem querer, escancarou um escândalo gigantesco envolvendo ninguém menos que Alexandre de Moraes. Sim, você não ouviu errado. O ministro do STF, que deveria ser o guardião da Constituição, está sendo acusado de agir nos bastidores como um articulador político de primeira linha. E o pior, isso não foi revelado por algum vazamento anônimo, por denúncia de bastidor ou por alguma investigação independente. Não. Foi a própria coluna da Bela Megali, do O Globo, que deixou escapar esse absurdo, como quem deixa cair uma bomba no meio de um texto comum. E o mais chocante é que ninguém deu a devida atenção. O que seria, em qualquer país sério, manchete de capa, convocação de CPI e abertura imediata de um processo de impeachment, aqui no Brasil virou detalhe de rodapé. E sabe por quê? Porque o Brasil está anestesiado. Porque os abusos de Moraes já foram tão normalizados, tão aceitos sem questionamento, que até crimes evidentes agora passam batido como se fossem apenas mais uma terça-feira qualquer em Brasília. Mas não se engane, esse detalhe escondido no final da matéria é, na verdade, a confissão mais escandalosa dos últimos tempos. E eu vou explicar exatamente por quê. A coluna de O Globo afirma, com todas as letras, que Alexandre de Moraes estaria incentivando governadores. Sim, governadores de estado, a se candidatarem ao Senado em 2026. Parece inofensivo à primeira vista? Pois saiba que isso muda completamente o jogo político nacional. Não é apenas uma sugestão amigável ou um conselho de colega. É uma movimentação de xadrez pensada para uma coisa só: impedir que Jair Bolsonaro tenha maioria no Senado. Em outras palavras, um ministro da Suprema Corte, que deveria ser imparcial, neutro, distante do jogo político, estaria trabalhando nos bastidores como um verdadeiro coordenador de campanha. Isso é ou não é uma afronta à democracia? Isso é ou não é uma violação direta da Constituição? E o que mais espanta é que a mídia fala disso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meus amigos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Estamos presenciando o surgimento de um novo partido, o Partido STF, com Moraes como presidente nacional, líder da bancada e comandante da tropa. E tudo isso no sigilo, na surdina, usando o poder do cargo para beneficiar seu próprio grupo político. Agora preste muita atenção nisso. Esse escândalo não começou agora. A tentativa de esconder o nome do ministro responsável por essas articulações já estava circulando há semanas. No dia 9 de março, a coluna do Lauro Jardim soltou uma nota dizendo que o ministro do STF estaria conversando com governadores para convencê-los a se candidatarem ao Senado com um único objetivo: barrar Bolsonaro e impedir sua maioria. Mas, como sempre, jogaram a bomba e esconderam a mão. Não disseram quem era, fizeram mistério, tentaram proteger o nome envolvido. Mas o tempo, meus amigos, o tempo é o maior revelador de verdades. E agora, na coluna da Bela Megali, veio a confirmação. É ele mesmo, Alexandre de Moraes. Não é suposição, não é teoria da conspiração. Está ali, escrito, publicado, escancarado. É o próprio jornal O Globo que dá nome aos bois. E sabe o que é mais estarrecedor? É que esse comportamento, que seria escandaloso em qualquer república séria, aqui no Brasil está sendo tratado como estratégia legítima, como se fosse aceitável que um juiz use o peso do Supremo para manipular as eleições e montar sua própria bancada. Isso é o cúmulo da degradação institucional. É a prova de que o Estado de Direito virou um campo minado, e quem pisa fora da linha, como Bolsonaro, acaba perseguido, silenciado ou excluído do jogo. E o mais revoltante de tudo isso é a naturalidade com que esse tipo de crime vem sendo tratado. Não é exagero chamar de crime, é a realidade. A Constituição é clara: juízes não podem exercer atividade político-partidária. Isso é vedado. Isso é passível de punição. E mais do que isso é crime de responsabilidade. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode, em hipótese alguma, atuar como cabo eleitoral,
articulador de palanque, mentor de campanha. Mas Alexandre de Moraes parece ignorar completamente esses limites. Ele já se comporta como um político disfarçado de juiz, um operador de bastidores com toga. E se isso não for interrompido agora, se esse tipo de escândalo for varrido para debaixo do tapete mais uma vez, o Brasil caminhará rumo àquilo que todos tememos. Um regime em que as decisões políticas não são mais tomadas nas urnas, mas em gabinetes escuros, por figuras que ninguém elegeu, mas que mandam mais do que qualquer presidente. O Senado de 2026, meus amigos, virou o alvo central desse projeto de poder. Porque se Moraes conseguir eleger seus aliados, ele garante blindagem total. Garante que ninguém toque nele. Que ninguém tenha força para abrir um processo, investigar, denunciar. Ele garante sua permanência absoluta no topo do judiciário, com carta branca para continuar agindo como bem entender. E agora veja como o jogo é sujo, estratégico e, acima de tudo, desesperado. Moraes sabe que está cercado. Ele sabe que com a popularidade crescente da direita e o retorno da força de Bolsonaro no cenário político, a única forma de manter sua influência intacta é travar o avanço da direita no Congresso. E onde isso começa? No Senado, porque é lá que se decide se um ministro pode ou não ser julgado, se pode ou não ser afastado, se pode ou não ser investigado por abusos. O medo do impeachment está escancarado. E por isso, Moraes está agindo agora, em 2024, para garantir seus aliados em 2026. É um plano de longo prazo, arquitetado com precisão cirúrgica, mas com um cheiro forte de desespero, porque só age assim quem teme perder o controle. E o que ele faz? Usa governadores. Aqueles que têm causas pendentes no Supremo Tribunal Federal, aqueles que dependem do bom humor da corte para se manterem no jogo. Moraes se apresenta como o padrinho poderoso que pode abrir ou fechar portas. Em troca, apoio político, candidatura ao Senado, submissão à sua agenda. Isso, meus amigos, é chantagem institucionalizada. É corrupção do próprio sistema. E tudo isso sem que ninguém levante um dedo. Sem que uma linha sequer seja escrita nas manchetes principais dos jornais. Agora imagine o contrário, se fosse Bolsonaro fazendo isso. Imagine se fosse o ex-presidente articulando nos bastidores, com governadores, orientando candidaturas, tentando formar uma bancada pró-Bolsonaro no Senado. O que a imprensa faria? O que o Supremo Tribunal Federal faria? As manchetes seriam explosivas. A gritaria dos especialistas da Globo News tomaria conta da TV. Pediriam prisão, cassação, impeachment imediato. Chamariam de golpe, de ameaça à democracia, de atentado institucional. Mas quando é Alexandre de Moraes que faz isso? Silêncio, conivência, blindagem. A mídia finge que não viu. Os formadores de opinião aplaudem de pé. E o povo é tratado como gado, como massa de manobra que não merece saber o que realmente está acontecendo. É por isso que esse vídeo é tão importante. É por isso que você, que está me assistindo agora, precisa compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Porque o que estamos enfrentando não é apenas uma disputa de poder. É uma tentativa deliberada de transformar o Supremo Tribunal Federal no verdadeiro centro do poder político do Brasil, acima do legislativo, acima do executivo, acima da vontade do povo. E a prova final de que Alexandre de Moraes não atua mais como juiz, mas como político de alto escalão, está na forma como ele conduz suas relações nos bastidores. O que antes era sutil, agora é descarado. Conversas com governadores, articulações com partidos, influência direta em nomes que vão concorrer ao Senado. Tudo isso montando uma espécie de partido informal dentro da mais alta corte do país. Um partido sem nome, sem CNPJ, mas com muito mais poder do que qualquer sigla registrada no TSE. E a finalidade disso é clara como a luz do dia: impedir que a direita tenha maioria no Senado. Impedir que Bolsonaro possa, no futuro, iniciar qualquer processo que ameace o reinado da toga. Esse plano não tem nada de democrático. Pelo contrário, ele é antidemocrático na raiz, porque subverte as regras do jogo, porque transforma uma corte de justiça em uma máquina de articulação política.
E tudo isso sob o silêncio cúmplice da mídia, das instituições e da esquerda que finge defender a democracia, mas aplaude quando ela é pisoteada por um dos seus. O mais grave, e talvez o mais simbólico disso tudo, é que estamos falando de um homem que já concentrou em suas mãos poderes que nenhum outro ministro jamais ousou sequer sonhar. Alexandre de Moraes transformou a caneta em espada, o cargo de ministro em trono, e o STF em quartel-general de guerra política. E agora ele quer mais. Quer legislativo, quer formar base, quer ter aliados com mandato para protegê-lo de qualquer reação. Não bastou calar opositores, censurar jornalistas, mandar prender sem julgamento. Agora ele quer imunidade eterna. E vai usar o medo e a ambição dos governadores para isso. Porque ele sabe que muitos desses governadores têm telhado de vidro, processos pendentes, investigações em curso, escândalos abafados. E é nesse ponto que ele entra, oferecendo proteção em troca de fidelidade. É a velha política do toma lá da cá, disfarçada sob o manto da toga. Mas nós sabemos o que isso é: chantagem pura. É o STF sendo usado como moeda política, e isso, meus amigos, é algo que a Constituição jamais autorizou. Estamos vivendo tempos em que a justiça deixou de ser cega para se tornar cúmplice. E isso precisa ser dito com todas as letras. Agora, o que se segue é ainda mais alarmante. A Operação de Moraes vai além da simples articulação eleitoral. Ele não está apenas tentando barrar a direita. Ele está criando um sistema paralelo de poder. Pense bem, um ministro da Suprema Corte, que deve agir com imparcialidade, está ativamente interferindo nas eleições, tentando moldar o futuro político do Brasil, interferindo diretamente no Senado de 2026, tudo isso para garantir que ele e seus aliados permaneçam intocáveis. Mas o que é ainda mais assustador é que Moraes está fazendo isso com a conivência de uma parte da classe política e, pior, da mídia. Ao contrário de Bolsonaro, que foi constantemente atacado e impedido de realizar suas ações, Moraes tem livre trânsito para orquestrar o que quiser. Ele não precisa se preocupar com a pressão da imprensa, com críticas de comentaristas políticos. A imprensa, que deveria ser a voz do povo, virou sua aliada, como um braço extensionista da sua estratégia. Esse tipo de articulação política, sendo feito dentro de uma instituição do porte do STF, é um escândalo sem precedentes. E, como sempre, a reação das instituições é fria e silenciosa, como se fosse algo normal. A questão aqui não é mais apenas a questão de um ministro ultrapassando limites, mas de um sistema inteiro tentando silenciar a voz do povo e da direita. E, como sempre, a reação da esquerda e das instituições dominadas por esse sistema corrupto é, no mínimo, hipócrita. A grande questão é que eles não veem isso como um abuso de poder. Eles veem isso como uma jogada estratégica, como se fosse uma guerra legítima para salvar o país. Mas é uma guerra pela manutenção do controle. Eles não querem salvar a democracia. Querem manter o controle do jogo, garantir que o STF se torne um poder absoluto, acima de qualquer questionamento, acima da vontade do povo. E isso não é apenas perigoso, é um atentado contra o futuro do Brasil. Porque se não fizermos nada agora, se não expusermos isso da forma como deve ser exposto, em breve a situação será irreversível. Moraes e seus aliados estarão no comando de tudo, e o Brasil, tal como conhecemos, será apenas uma lembrança do passado. Não podemos permitir que um homem, que se diz juiz, tenha tanto poder político nas mãos. Não podemos deixar que ele continue manipulando os processos eleitorais com a frieza de quem joga xadrez, sem o mínimo de respeito pelas regras democráticas. É preciso acordar, e acordar agora, antes que seja tarde demais. E eu sei que, neste momento, muitos podem pensar que isso tudo é um exagero, que estamos sendo alarmistas demais. Mas, meus amigos, se tem uma coisa que a história nos ensina, é que a ameaça nunca aparece com um aviso claro. Não são os inimigos que gritam, estamos invadindo. Eles se disfarçam, se camuflam, entram pelas portas dos fundos, e quando você percebe, já é tarde demais. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, está se transformando no maior inimigo da democracia. E o que estamos vendo com Moraes é apenas a ponta do iceberg. Se ele passar incólume por esse momento,
Se a sociedade continuar olhando para o lado enquanto ele se prepara para dominar o Senado, o Congresso e, quem sabe, até o Executivo, não teremos mais um sistema de pesos e contrapesos. Teremos um império disfarçado de república, com ele à frente, controlando tudo de sua confortável torre de marfim. Agora é o momento de reagir. Agora é a hora de nos unirmos e mostrarmos ao Brasil inteiro que, apesar das manobras nos bastidores, a verdade não pode ser silenciada. O STF precisa voltar a ser uma corte de justiça, não uma máquina política disfarçada. Agora me diga, qual será o futuro do Brasil se continuarmos a deixar que homens como Alexandre de Moraes manobrem os bastidores da política nacional com tamanha impunidade? Como podemos aceitar que o próprio Supremo, um dos pilares da nossa democracia, seja o maior aliado da tentativa de garantir sua permanência no poder a qualquer custo? O que será de um país onde a justiça não se importa mais com a verdade, mas sim com os interesses dos poderosos de plantão? O momento que estamos vivendo é um teste para todos nós, especialmente para as gerações que virão. Estamos testemunhando a construção de um futuro em que a democracia será apenas uma fachada e os poderosos serão imunes a qualquer tipo de fiscalização ou responsabilização. E, se continuarmos ignorando o que está acontecendo, podemos estar nos preparando para um regime em que a vontade do povo não valerá mais nada. Um regime em que apenas aqueles com poder, influência e controle, como Moraes, ditarão as regras. Não podemos, de forma alguma, permitir que isso aconteça. Precisamos acordar e agir antes que o controle do país esteja completamente nas mãos de quem não tem mais compromisso com a Constituição e com o povo brasileiro. Portanto, não se engane, o que estamos enfrentando hoje não é apenas uma disputa política, mas um jogo muito mais profundo e perigoso. Moraes não está apenas defendendo seu espaço no Supremo. Ele está construindo sua própria fortaleza política. E essa fortaleza não será algo que se possa derrubar facilmente. Ele está criando uma base de poder que vai muito além de suas funções judiciais. Um poder que ameaça destruir as bases da democracia que tanto nos custaram para construir. Mas há uma coisa que ele e seus aliados ainda não perceberam: a força do povo brasileiro. Se nos unirmos, se mostrarmos que não aceitaremos esse tipo de abuso de poder, seremos a última linha de defesa contra esse golpe disfarçado. O que está em jogo agora é a nossa liberdade. E, como sempre, a maior luta é a luta pela verdade. Compartilhe esse vídeo, espalhe essa mensagem. Não podemos deixar que a história nos acuse de inação, de omissão, quando o futuro do Brasil estava em nossas mãos. O Brasil precisa de uma mudança radical, e a hora de agir é agora. Não vamos deixar o futuro da nossa nação ser decidido nas sombras dos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Não vamos permitir que Moraes e seus aliados transformem o país em uma ditadura disfarçada. A democracia é nossa e é por ela que devemos lutar.